Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinha na barca apenas um pão. Então Jesus lhes recomendou: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: é porque não temos pães? Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês discutem por não terem pães? Ainda não entendem nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não se lembram de quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Disseram: 7. E Jesus lhes disse: e vocês ainda não compreendem? Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando do nosso encontro hoje com Ele, ouvindo a sua palavra. Uma palavra às vezes dura, como acabamos de ler no Evangelho de Marcos hoje. Neste diálogo bastante duro, Jesus questiona a incredulidade dos discípulos e a dificuldade que eles têm para entender a novidade do Evangelho. A preocupação dos discípulos com a comida, aspecto material, revela que eles ainda não perceberam a verdadeira missão de Cristo. O fermento faz o pão crescer, dá-lhe corpo, forma, robustez. Nesse sentido, os ideais, as motivações, as esperanças, enfim, tudo o que nos molda e nos dá força e energia pode ser considerado como fermento na nossa vida. Mas, como alerta Jesus, o fermento deve vir de Deus e não pode ser a corrupção, a ganância, a falsidade, o egoísmo, como era o fermento dos fariseus, aquela observância cega da lei, corrupção religiosa, etc. E de Herodes, poder ser moral, corrupção política. Esses 2 fermentos podem crescer, mas será só exteriormente, pois o interior ficará vazio e frágil. Somente o fermento de Deus nos faz crescer integralmente, corpo, mente, vontade. Jesus faz uma série de 8 perguntas duras, que evocam coisas muito sérias
revela uma total incompreensão por parte dos discípulos. A imagem do coração endurecido evoca a dureza do coração do povo do Antigo Testamento, que sempre se desviava do caminho. Evoca o coração endurecido do faraó, que oprimia e perseguia o povo. A expressão tem olhos e não vê, ouvidos e não ouvem, evoca não só o povo sem fé, criticado por Isaías, mas também, o que é pior, os adoradores de falsos deuses, dos quais o Salmo diz que eles têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem. A maneira de Jesus lançar as perguntas, uma depois da outra, sem esperar pela resposta, parece uma ruptura, mas não é. Jesus critica e corrige os amigos, mas romper não rompe, nem o rejeita. Pelo contrário, acolhe e ajuda. Jesus é como o servidor de que fala o profeta Isaías. Ele não apaga a mecha que ainda solta fumaça. As duas perguntas finais tratam da multiplicação dos pães. Novamente, a preocupação de Jesus com o alimento do povo. Quantos cestos recolheram na primeira vez? 12. E na segunda vez? 7. Os discípulos não compreenderam o significado desses dois acontecimentos. Algum significado escondido devia estar atrás dos dois números, 12 e 7. Qual seria? O número 12 lembra as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. O número 7 lembra os 7 diáconos, que começaram o anúncio da Boa Nova para os pagãos. Ou seja, os diáconos começaram a distribuir o pão dos filhos para os pagãos que estavam famintos, desejosos de receber a palavra de Deus. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.